Na abertura da segunda temporada do nosso Trilha de Letras, nós vamos falar de um assunto que mexe com a emoção de todos os brasileiros. A Copa do Mundo, que está acontecendo agora na Rússia. E é para falar justamente dessa relação entre literatura e futebol que a gente trouxe aqui o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues. Querido, bem-vindo. Obrigado, Rafael. Nosso primeiro repeteco. Pois é, uma honra, rapaz. Honra nossa de ter você aqui para ter papo com a gente agora sobre futebol, que é uma das suas paixões, e Copa do Mundo, que aí a gente está agora envolto nas emoções da Copa do Mundo, e não deixa de ser curioso que a gente venha já traumatizado, digamos, um pouco pelo nosso 7-1. Muito traumatizado, né? É engraçado que o 7-1, eu acho que o 7-1 é um evento gigantesco na história do país, e eu acho que a gente não se deu conta ainda do tamanho dele. Eu não acho que ele seja comparável a 50, eu acho que 50 é uma tragédia e o 7-1 não é uma tragédia, nunca foi exatamente uma tragédia, no máximo uma tragicomédia, né? Porque as pessoas já riam e já zombavam daquilo. A reinvenção do brasileiro, né? Que consegue rir de si mesmo numa bela hora. Porque fazer o quê, né? A não ser rir naquilo, né? Aquilo foi da muito... sequência, né? Foi horrível demais, mas ao mesmo tempo era muito ridículo, né? E eu acho que a gente meio que abafou aquilo, sabia? Assim, como nação, como povo, a gente se recusa a encarar aquele negócio ali, porque aquilo é humilhante, né? O que você faz diante disso? E era o nosso motivo de orgulho, né, para o mundo inteiro, o nosso futebol. Justamente, aquilo pega onde mais dói, né? Que era o que salvava, assim, a nossa música e o nosso futebol. Eu acho que são os grandes produtos, assim, né, originais e de exportação e tal da cultura brasileira, reconhecidos mundialmente. E aí dói, não tem dúvida nenhuma. A tal ponto que eu fiquei me perguntando se eu teria escrito o Drible depois do 7-1. Acho que não. Seria um livro completamente diferente, né? Assim, caso eu viesse a escrever um livro com essa pegada de ser um romance que tem muito futebol, tem futebol? Dentro do mundo do futebol e tal, ele seria um romance totalmente diferente. Eu acho que o Drible é um romance que ainda pega, na verdade, por pouco, né? Por pouco, ele saiu em 2013, né? O 7-1 vem no ano seguinte. Ele pega ainda uma fase que era, digamos... de glamour do futebol brasileiro. A gente era inocente, a gente não sabia de nada, que tinha um 7-1... Que a técnica alemã pode ser... Tinha um 7-1 reservado pra gente no futuro. Agora, ao mesmo tempo, assim, é fortuito aquilo ali. Aquilo não é o fim do futebol brasileiro, de modo algum, tanto que a gente está muito bem, de novo, aí, 4 anos depois, né? Mas você disse que escreveria o Drible de maneira diferente. Já a gente vai falar do Drible. Mas por que você escreveria diferente na medida em que... Ou seja, você não acha que os autores, os cineastas, deveriam, na verdade, pegar esse fato histórico tão marcante, que mexe tanto com a nossa identidade como nação, até, de algum modo, e criar histórias em cima disso? Sem dúvida. Mas eu acho que aí é uma outra história. É outra história. Né? Quer dizer, aqui, eu acho que o Drible, ele tem ainda um caráter de celebração de algo que é muito grandioso. Ele não é ufanista, de modo nenhum. Pelo contrário, é muito crítico até dessa história do futebol brasileiro. Mas era uma história que, com todos os seus percalços e com todas os seus lados negros, junto com os lados solares, era uma história que era positiva. No final das contas, era um país que se apaixonou por um esporte importado, né, e que consegue levar ele ao desempenho máximo, ao desempenho máximo no mundo. Isso é verdade ainda, mas depois do 7-1 é como se... Né, que nem aquele cara que chega com tênis novo na escola e todo mundo tem que carimbar o tênis dele. A gente foi carimbado, né? Agora tem isso para usar contra a gente, né? Assim, foi carimbado e isso não vai embora mais. De certa forma, até humaniza um pouco o nosso futebol. Eu acho que o Brasil tinha uma... A gente já chegava muito metido. Um pouco metido, um pouco assim, olha, não há quem possa. Quando a gente perdia, era porque alguma coisa tinha dado errado. Porque se a gente tivesse feito tudo certo, a gente tinha que ser campeão sempre. E não é assim, né? E é curioso como a realidade, às vezes, é inverossímil, né? Se você escreve um livro em que o Brasil perderia de 7-1, esse escritor tá maluco, coitado. É verdade. O futebol é cheio disso, aliás, né? Se você escreve, por exemplo, se você imagina um personagem que tem as pernas tortas e se torna um dos melhores jogadores da história,
isso também não faz sentido, né? Porque é impossível. O futebol é cheio dessas coisas. Meu pai não gosta de ler e ama futebol. E aí eu dei o drible para ele ler. Acho que ele te conheceu ou eu te contei essa história já. Que ele leu o drible em um final de semana. Falou, cara, o máximo, adorei. Tem mais livros desse? E não tem tantos livros desse, né? Não Por quê? tem. Rapaz, isso é uma questão complicada, né? Quer dizer, eu acho que tem várias razões para essa presença assim, tímida do futebol na ficção brasileira. Acho que tem várias razões, já li várias tentativas de explicar isso, algumas mais convincentes do que outras. Tem, por exemplo, o Roberto da Mata, que diz que isso é porque a intelectualidade brasileira despreza tudo que é popular. Né? E eu acho que isso é uma meia verdade. Assim. Eu comecei a trabalhar como jornalista pelo jornalismo esportivo. E eu conheci muitos intelectuais que adoravam futebol. Que teriam dado um braço para escrever um romance de futebol. E alguns tentaram escrever um romance de futebol. Eu acho que tem uma outra coisa aí também. Tem um excesso de reverência também. Por um lado, talvez sim, tem um desprezo. Eu acho que sim. Acho que uma parte da inteligência brasileira é snob mesmo em relação a esses temas do samba, do futebol, da cultura popular. Agora, uma outra parte talvez respeite demais, sabe? Poxa vida, isso aqui é o povo se manifestando diretamente, em ligação direta com Deus. Eu não tenho o direito de me meter E criar uma história em cima disso. Criar uma história em cima disso. Então, eu acho que é tudo bastante complicado. Agora, se você pensar, não tem em outras culturas grandes ficções em cima de temas esportivos, a não ser como exceção. Não, nos Estados Unidos tem daqueles esportes deles lá, beisebol, não algumas tem? coisas de beisebol. Você vê até, às vezes, muito até também no cinema, beisebol. Algumas coisas de boxe. Boxe é um tema bastante ficcionável, mas eu acho que os esportes individuais são mais fáceis de abordar do que os coletivos. Mas você não tem... a Inglaterra é apaixonada por futebol. Você tem o Febre de Bola, do Nick Hornby, que é um livro que se destacou justamente por ser meio exceção. E tem alguns outros aqui no Brasil, ou também no mundo, que você mencionaria ligados a futebol? Não, tem algumas coisas, mas assim, no Brasil você tem principalmente contos de futebol muito bons. O Sérgio Santana tem contos de futebol excelentes, o Rubem Fonseca tem. Inclusive, um conto do Sérgio Santana em especial é um conto que tem uma influência enorme no drible, é um conto chamado No Último Minuto, que ele publicou num livro antigo, no Notas de Manfredo Rangel, que eu li na faculdade. E o No Último Minuto é a história de um goleiro que toma um frango no finalzinho de um jogo decisivo e vai para casa e fica vendo aquele videotape eternamente. Assim. Ele fica preso dentro daquele segundo em que ele deixou a bola escapar. E isso tem tudo a ver com o início do drible, que é a descrição. A repetição de uma jogada, né? Do drible do Pelé no Mazurkiewicz. Que é curioso, que eu ia perguntar, porque são umas 6, 7 páginas, e a jogada em si dura 6, 7 segundos. É uma página por segundo em média. Mas é curioso, Rafael, que eu não me toquei que isso era influenciado pelo conto do Sérgio Santana até bem depois, assim. O que é bem comum, né? Quer dizer, você absorve influências e usa de maneira inconsciente ali. E aí depois, quando está pronto, você lê e fala, depois, quando você está pronto, você fala, poxa vida, mas isso lembra muito aquilo. Né? E uma coisa que eu gosto muito nesse detalhe do drible é justamente como aqui é muito claro a relação tempo da narrativa e tempo da realidade, né? Ou seja, você pega uma coisa que durou 6 segundos e faz em 6 páginas. Em 6 páginas tem livros que começam e contam uma vida inteira em 6 páginas, né? Sim. Né? Então, essa dilatação do tempo, né? Essa relação tempo e... Você sabe que eu acho que isso foi bastante decisivo, né, no processo de escrever esse livro. Esse livro me deu um trabalho enorme, é o meu livro mais trabalhoso até hoje, assim, disparado. E eu acho que tem muito a ver com o fato do futebol ser narrado demais, assim, pelo jornalismo. Ele é narrado primeiro em tempo real pelos narradores, propriamente ditos, de TV. Né? Aí você tem o tempo real de internet hoje também, que é outro tipo de narração. Aí você tem rádio e jornal no dia seguinte e revistas semanais ou mensais depois. Ele é narrado demais.
E para conseguir entrar aí, eu precisei, eu acho, quebrar o tempo real, quebrar o tempo do... Que a literatura, em geral, pede isso, né? Do realismo no futebol. E o tempo do realismo no futebol é uma armadura, é uma camisa. Mas o que talvez de explique força. também, assim, eu tenho a teoria de romance policial no Brasil não funciona tanto porque a gente convive com a violência, né? Talvez o futebol vá um pouco por aí, né? A gente assiste na TV, escuta na rádio, vê comentar. Né? E aí talvez não tenha tanta gente escrevendo também sobre futebol por causa disso. Acho que tem uma saturação. Tem a coisa da tendência ao clichê. Você sabe que o clichê é um dos grandes inimigos de um escritor, né? Quer dizer, é o beijo da morte de um texto. A não ser que você use o clichê de uma forma crítica. Saiba que está usando. Você sabe que está usando. Claro. Agora, se você é vítima dele, você dança. E o futebol é coalhado de clichês, né? Talvez a área mais clichêsenta da cultura brasileira. Justamente porque é tão forte. Pois é. E você levou 18 anos para fazer esse livro? Levei 18 anos. Você não tem vergonha, não? Não, pelo contrário. Tenho orgulho, cara, porque, assim, é claro que eu não fiquei fazendo só isso, claro. Né? Eu fiz outros 7 livros nesse tempo. Tive 2 filhos, enfim. Então tá explicado. Fiz muita coisa. Então, no livro foi 1 ano. Mas foi um pouco mais, mas é porque foi uma obsessão durante 18 anos. Quer dizer, entre escrever um conto de futebol chamado Peralvo, que está inteiro aqui dentro, mas era, na época, apenas um conto. E consegui o que eu achei... Eu resolvi não publicar esse conto porque eu achava que ele precisava crescer e consegui levar ele a esse desenvolvimento... E o pai e o filho vieram depois. O pai e o filho vieram pouco tempo depois, né? Mas isso virou uma obsessão, assim, virou aquela coisa que fica enchendo o seu saco. Você tenta abandonar e ele não deixa. Porque eu não tinha condições, 18 anos antes, de escrever esse livro. Esse livro estava muito acima da minha capacidade como escritor naquele momento. Eu acho que eu precisava ter me exercitado nos outros livros que eu fiz para, então, finalmente ter a capacidade técnica mesmo de escrever esse livro. Muito bom. A gente abriu o bloco falando do 7-1 e nós vamos perguntar ao André Santana, que é escritor e também apaixonado por futebol, se ele escreveria uma história a partir deste trauma tão grande. Será? Vamos ver. Eu não esperava aquilo de jeito nenhum. Assim. Claro que aquele 7-1 foi muito estranho. Agora, minha mulher é alemã, eu morei na Alemanha, eu gosto muito da Alemanha. Até uma coisa política, a maneira como a Alemanha se organizou e tal. E logo que o Brasil... Na verdade, as derrotas do Brasil em Copa do Mundo foi a que eu menos senti. Porque eu já estava muito crítico em relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil passou um tempo... Sim, claro, durante o governo Lula, mas não tem nada a ver com o governo Lula, não tem nada a ver com a questão política, mas durante muito tempo ficou um enaltecimento do Brasil, como se o Brasil fosse a coisa mais incrível do mundo, que o Brasil agora não deve mais dinheiro para o FMI, que o Brasil e o futebol e não sei o quê. E eu sentia que as coisas não eram bem assim, principalmente no futebol, né? Depois daquela Copa de 2010, o Dunga, foi uma terrível, aquela mentalidade que o futebol brasileiro passou a ter, eu não esperava aquilo. Então, no dia, eu até escrevi, na época, para a Folha, escrevi um texto que chamava "Alemanha é muito melhor do que o Brasil". Aí eu descrevia tudo que a Alemanha é melhor que o Brasil e acabava, inclusive, no futebol. Então, de certa maneira, foi um desafogo, mas realmente nem na ficção mais fictícia eu podia imaginar que aquilo fosse acontecer. Eu acho que foi bom, até no final foi bom, que eu acho que agora o Brasil melhorou bastante. Gente, agora pode se preocupar com outras coisas, né? Além do futebol, depois desse trauma, a gente perdeu um pouco esse ufanismo que havia, de algum modo, né? Eu acho que sim, mas eu acho que o André estava dizendo também que o próprio futebol brasileiro se beneficiou disso, porque houve ali um sinal de alerta, né? Muito eloquente, assim, olha só. Precisa fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar para trás. E, de fato, foi feito, quer dizer, demorou um pouquinho, voltaram com o Dunga, que foi um erro terrível, incompreensível, mas hoje você tem uma gestão bem mais profissional do time, com ideias muito mais arejadas de futebol e tal. A seleção brasileira é favorita nessa Copa, com certeza, uma das favoritas, pelo menos. Pois bem, chegou a hora agora do quadro da Cátia Navarro, em que ela indica um livro pra gente. Vamos ver o que ela tem a indicar e a gente volta já, depois do intervalo.
Em tempos de Copa do Mundo, vale falar de livros que trazem artigos sobre a Copa, informações dos jogadores, gols bonitos, enfim. Eu trago para vocês o livro da jornalista esportiva Clara Albuquerque, com um tema no mínimo diferente: os sem Copa, os craques que encantaram o Brasil e nunca participaram de um Mundial. São 22 histórias de jogadores, do início da carreira, do meio e até o final. Ela conta, inclusive, o porquê, o motivo deles não terem sido convocados. Eu vou citar alguns para vocês: Oberdan Catani, Heleno de Freitas, Eurico Lara, Ieso Amalfi, Evaristo, Dirceu Lopes, Djalma Dias, Neto e Alex. Além destes nomes, existem outros aqui, que são craques, que se não foram à Copa, com certeza ficaram na memória e no coração do torcedor brasileiro. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje num papo sobre futebol, Copa do Mundo, com o queridíssimo Sérgio Rodrigues, que escreveu O Drible, que é um romance que traz o universo do futebol. Mas antes de a gente voltar ao bate-papo, que está ótimo, a gente vai ao quadro Dando a Letra, onde a gente apresenta um projeto literário encaminhado por nossos espectadores. Se você tem um projeto legal, manda pra gente que a gente mostra aqui. Sai pra lá, deixa a Maria. Desculpa, eu pensei que eu tivesse uma contação de história. Que nada, na verdade eu acabei de contar uma história agora. Olha, desse livro aqui, A Rainha da Bateria. É um livro escrito por Martinho da Vila e eu estou aí pelo Brasil todo, andando com a minha caravana, pois é, contando essa história maravilhosa para todo mundo. Queria convidar vocês para entrar na minha página no Facebook, Verônica Marcílio, _, contação de histórias. Lá você vai acompanhar meu trabalho e também eu queria fazer um pedido, que vocês entrassem no meu inboxzinho da página e deixassem uma mensagem para que eu possa ir até a sua casa, onde você marcar, para pegar livros que você não quer mais. Sabe por quê? Os livros que você não quer, eu presenteio as pessoas nas favelas, nas comunidades por onde eu passo contando história. E ó, me acompanha que essa contação aqui do Martim da Vila tá pra lá de linda! Sai pra lá, deixa a Maria sambar. E como é que é seu processo criativo, né? Porque você faz muitas coisas. Aliás, eu acho que até na nossa última conversa aqui, você fala isso, né? Que a gente, para sustentar escritor, tem que jogar em várias posições do time, né? Sim. E como é que você gera esse seu processo criativo, assim, para escrever até o próximo livro? Como é que é isso de trabalho jornalístico, coluna? É bastante misturado, viu, Rafael? Eu escrevo todos os dias, assim, praticamente é só o que eu faço na vida. E o que eu vou estar escrevendo num determinado dia, numa determinada hora, depende do que precisa ser feito naquele momento. Então, eu sou roteirista do programa do Bial, do Conversa com Bial, que é um trabalho full-time, assim. Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo. Né? Tenho coluna na Folha de São Paulo, que é semanal. Também. E aí tem os projetos de livro, né? Eu lancei há um ano e meio um livro chamado Viva a Língua Brasileira. Que foi o que você veio falar aqui no programa. Foi o que me trouxe aqui. De lá para cá eu lancei um livro chamado Cartas Brasileiras, que é um livro que eu fiz como organizador, que saiu no final do ano agora, e também em 2017. É uma ideia da companhia, um projeto da Companhia das Letras que me procurou, que é uma ideia de fazer um livro que passeasse um pouco pela história das cartas, da correspondência, sem nenhum foco acadêmico, assim. Bastante eclético, carta de político, carta de artista, carta de gente anônima. E é uma graça o livro. E onde é que você pegou esse material todo, essas cartas todas? Cara, muita pesquisa, muito em outros livros de correspondência. E agora você está relançando Elza Garota, que é o seu primeiro romance. Não, é o meu segundo romance. Você agora chega com esse projeto gráfico. Com a capa linda, né? Capa incrível. Incrível. É do Rafael Nobre, né? Rafael Nobre, que é um grande capista em ascensão, né? Fazendo um trabalho fantástico. Fez a capa de um dos meus livros também.
Gosto muito do trabalho dele. E do que se trata o Elza Garoto? Elza Garoto é um romance histórico. Ao contrário de todos os meus outros livros, ele tem uma pesquisa pesada, pesquisa mesmo, em arquivos, tem uma bibliografia, um romance com bibliografia, o que não é muito comum, porque ele é metade um ensaio histórico e metade uma história romanceada que, enfim, que dialoga com esse ensaio histórico. Ele é passado nos anos 30, no Brasil, quando o Partido Comunista tentou tomar o poder de Getúlio Vargas, fracassou redondamente, chamada Intentona Comunista, e que, enfim, deu início a uma repressão violentíssima do Vargas e logo em seguida ao Estado Novo, a uma ditadura, né? Essa menina Elza, ela era uma militante comunista, jovem, analfabeta, uma menina bobinha, que ficou sob suspeita de estar traindo os companheiros e foi condenada à morte pelo Partido Comunista e assassinada. É uma história que foi abafada pela esquerda brasileira por razões óbvias. Claro. E pela direita brasileira, ela foi muito mal contada, porque a direita inventou mentira beça sobre aquele momento de comunistas, como criancinha e tal. Então, ficou num certo descrédito a história dessa menina. Desapareceu mesmo. E ela é um contraponto da Olga Benário. Né? Se a Elza, as duas, aliás, eram companheiras de conspiração, elas conviveram. E a Olga, se foi vítima do Hitler, em última análise, a Elza foi vítima do Stalin. Da esquerda, Foi vítima do Stalin. Então, assim, como a história do século XX, a história mais trágica do século XX, se reflete na vida de duas mulheres aqui no Brasil. Só que a história da Olga era super conhecida. E a da Elza não. E a da Elza praticamente desconhecida. E é muito pertinente relançar esse livro agora, né? Nesse momento que a gente vive tão polarizado, para mostrar que qualquer um dos dois extremos está errado, né? Eu acho que sim, quer dizer... Leva danos. Eu acho que sim. Eu acho que quando ele saiu em 2008, a gente vivia um momento muito mais distendido, muito mais tranquilo, né? E eu acho que hoje ele tende a encontrar reações mais violentas dos dois lados. Agora, se a direita acha que esse é um livro que vai agradar ela deve pensar duas vezes, porque ela sai mal da história também. Sai todo mundo mal da história. É uma Eu acho que mostra justamente tragédia. Como os extremos são perigosos, né? Quando você vai por aí. Bem, passeamos pelos outros trabalhos que não são ligados a futebol, mas voltando ao futebol, nós gravamos com o escritor André Santana sobre o futebol e as polêmicas que marcaram a vida dele. Vamos conhecer essa história. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Então, a princípio, eu torcia pro Cruzeiro na primeira infância ali, mais porque eu morava em Belo Horizonte e tal, até que eu descobri o Fluminense pelo meu tio. E também escritor, Ivan Santana, que na época ele trabalhava no mercado financeiro. Ele era muito rico na época. Assim, esses caras que trabalham com o mercado, perdem dinheiro, ganham dinheiro, uma hora tá pobre, outra hora tá rico, mas teve épocas que ele acompanhava o Fluminense pelo Brasil inteiro. O Fluminense ia fazer um amistoso, sei lá, no Acre, ele pegava um jatinho e ia. O Fluminense ia jogar na Guiana, acompanhava todos os lugares. Eu diria que o marco, assim, da minha coisa com o Fluminense foi em 1971, que esse meu tio mandou um jatinho pegar meu pai e eu em Belo Horizonte e levou a gente para o Rio para ver a final do Carioca de 71, cara, Fluminense e Botafogo. E o Fluminense ganhou de 1-0 no último minuto do jogo, com um gol do Lula, que o Marco Antônio, lateral esquerdo, empurrou o goleiro. E foi um gol, na verdade, empurrou o goleiro, o gol era para ser anulado e não foi. Isso é uma polêmica que até hoje se fala, né? Outro dia eu achei até engraçado que eu vi na televisão uma mesa redonda a respeito desse jogo, eles discutindo se tinha sido gol, se o juiz tinha... Mas nesse dia eu saí do Maracanã numa Kombi, na época os jogadores davam de Kombi, saí na Kombi com os jogadores e vestindo a camisa do Lula, que esse meu tio tinha comprou do Lula na hora, assim. Aí eu saí da camisa, assim, do lado do Marco Antônio, que tinha empurrado o negócio. Eu, assim, para uma criança, na época eu tinha o quê? Eu tinha nem 10 anos de idade, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Pô, na Kombi com jogador de futebol, aquilo para mim foi o máximo, né? Aí, a partir daquele dia, eu virei Fluminense. Essa camisa do Lula ficou comigo há anos. Então, eu queria falar para o pessoal da televisão que eu vi outro dia que o Marco Antônio, de fato, empurrou o Cal, o goleiro do Botafogo. E o Marco Antônio, eu nunca vou me esquecer disso, o Marco Antônio do lado dele, falando, empurrei, morrendo de rir e tal, foi mesmo assim e tal.
Muito bom. Eu também sou tricolor, mas não tenho muitas polêmicas ao futebol. Você tem alguma história de... De polêmica? Não, o futebol é cheio dessas histórias, né? O Nelson Rodrigues, que aliás é personagem do Drible, né? Ele tinha uma crônica ótima em que ele dizia que não tem nada mais tedioso do que o juiz honesto. O juiz ladrão é um espetáculo, é uma coisa iridescente, multicolorida e tal. O juiz honesto é um chato. Técnico. E tal, E aquelas coisas dele, hiperbólicas do Nelson, exageradas, né? Mas... Não, a polêmica, assim, que eu me lembro, talvez seja a grande polêmica de uma trapaça do futebol que deu certo, tipo essa do Marco Antônio que o André falou, é a mão de Deus do Maradona, né? Quando ele sobe contra a zaga da Inglaterra em 86. Eu estava lá, eu cobri essa Copa. Eu era um jovem repórter do Jornal do Brasil, e eu estava no México nessa Copa em que o Maradona, enfim, ganhou a Copa, né, para a Argentina. E teve esse episódio da mão de Deus, que ele sobe, ele era baixinho contra a zaga inglesa. Ele não tinha condições de alcançar a bola e ele vai com a mão. O juiz, por alguma razão, não viu. Ele realmente fez aquilo muito bem, mas dava para ter visto, claro. Treinou, provavelmente. E aí, quando foram falar com ele depois, falou, pô, você botou a mão na bola, cara. Ele falou, não fui eu, foi a mão de Deus. Que é um ótimo elemento para ficção também, né? Você levar essas polêmicas para... Agora, hoje em dia, isso está ficando cada vez mais difícil, né? Porque você tem câmeras demais, você tem agora a possibilidade de voltar, né? O lance para tirar a dúvida pelo videotape. O futebol... Para desespero do Nelson Rodrigues, lá no seu túmulo... Cada vez mais honesto. Vai ficar cada vez mais honesto, não tem jeito. Querido, obrigado pela conversa. Obrigado a você, Rafael. Vamos acompanhar a Copa do Mundo. Vamos lá, vamos ganhar. Vamos ganhar. Obrigado a você também pela sua audiência, vamos ganhar. Mas, infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Até mais. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.